passando Boa para mim. noite. Boa noite a todos. Desculpa o atraso, a gente teve alguns problemas técnicos hoje, bastante, inclusive, mas deu tudo certo. Então, é com enorme prazer que a LANEC apresenta essa aula, que é tão importante para todo mundo que faz medicina, né? Afinal, todo mundo vai ter um paciente neurológico por aí, independente da especialidade que tenha. E a nossa aula é a semiologia neurológica que todo médico deve saber. É com a professora, com a nossa doutora Gabriela Bolchetti, professora do curso de medicina da PUC e da Pequeno Príncipe, formada pela PUC, fez residência médica em neurologia pelo Hospital Cajuru, fellowship em neuroonco na Universidade Federal de São Paulo e mestrado na Universidade Federal de São Paulo. Prof, é um prazer para a gente ter você aqui hoje. A tua aula foi muito, muito, muito aguardada. A gente já tem vários comentários aqui com boa noite. A gente teve muitos inscritos, até bem mais do que a gente achou que ia ter. E é um prazerzaço ter você aqui. Então, bora lá, vamos começar, né? Maravilha. Obrigada, Rafa. Obrigada pelo convite dessa liga tão querida, né? Muito obrigada pelo convite. Acho que essa aula realmente é muito pertinente. Desculpa de novo para o pessoal que está nos assistindo. A gente teve realmente vários problemas, porque como é uma aula que é muito prática, a gente precisa dar presencialmente, a gente teve que colocar vários vídeos na aula e aí para usar nas plataformas de transmissão, os vídeos não estavam dando certo. Mas agora vai dar certo. Então, boa noite para todo mundo que está nos assistindo aí. Muito obrigada pela presença. Tomara que a gente possa ajudar um pouquinho aí vocês a simplificarem e a organizarem o exame neurológico na cabecinha de vocês, tá bom? Então, assim, gente, a Rafa vai passando os slides para mim. Então, assim, quando a gente fala semiologia, a palavra semiologia, ela significa estudo dos sinais. Em neurologia, essa palavra ela ganha um sentido literal muito forte, porque é realmente isso que a gente faz durante a anamnese e durante o exame físico neurológico. A gente procura pistas e sinais que vão nos ajudar a construir o nosso raciocínio clínico naquele momento de suspeição ali do nosso paciente. Então, obviamente, a anamnese tem que ser muito bem feita e muito detalhada e direcionada para o que você está querendo saber. E aí entra a parte do exame físico neurológico. E o exame físico neurológico é outros 500. Por quê? Porque a gente divide o exame neurológico em dois tipos. O exame de triagem e o exame segmentar. O que é o exame segmentar? É o exame detalhado em neuro. Então, é o exame bem esmiuçado de cada um dos aspectos que a gente vai falar hoje durante a aula. E é muito longo. Para cada aspecto que a gente vai falar hoje, a gente poderia fazer uma aula inteira só daquilo ali. Obviamente, o médico generalista, vocês como estudantes e como médicos generalistas e depois de outras especialidades, vocês não têm obrigação de saber fazer esse exame segmentar porque não é do treinamento de vocês. Porém, como médicos generalistas e como qualquer outro especialista, vocês precisam saber fazer o exame neurológico de triagem. Ah, mas por quê, professora? Por que eu preciso saber o exame neurológico de triagem se eu vou ser qualquer outra especialidade? Porque independentemente da especialidade que você venha a seguir, você vai se deparar com um paciente com uma possível queixa neurológica. Se você for dermatologista, você com certeza vai pegar alguém com déficit de sensibilidade. Se você for ortopedista, você um dia vai pegar alguém com um pé caído. Se você for cardiologista, você vai pegar um dia alguém com AVE pós-hipertensão. Ou seja, invariavelmente você vai pegar alguns pacientes que podem ter algum tipo de sintoma neurológico. E se você não sabe fazer o exame neurológico de triagem, você não vai identificar que há alguma coisa errada e não vai encaminhar para o especialista investigar de forma apropriada. É por isso que todo médico precisa saber fazer o exame neurológico de triagem. Pode tocar, Rafa. Aí entra o problema. Qual que é o problema? O exame neurológico é muito complexo, é muito longo e a gente se perde na hora de fazer. Então, a gente começa a fazer uma força aqui, de repente a gente vai, coloca o dedo aqui do nariz, agora veja o que você está enxergando e a gente se perde. E a gente deixa de testar passo a passo. Por isso é importante que a gente crie uma sistemática de exame neurológico para a gente não esquecer de nada e conseguir abordar todos os aspectos que a gente tem que fazer. Cada um tem a sua esquemática. Eu vou passar para vocês hoje aqui a minha esquemática, o jeito como eu organizo o exame neurológico de triagem para não esquecer de nada. Vários de vocês que estão assistindo aí já são meus alunos ou foram meus alunos e até já assistiram provavelmente essa minha aula aqui. Então sabem que eu faço um esquema da mãozinha. Então a gente vai usar a nossa mão
para a gente lembrar de tudo que a gente tem que fazer no exame neurológico. A gente vai acompanhar os nossos dedos aqui para a gente nunca esquecer disso daí, certo? E esse exame neurológico, essa organização do exame neurológico, ela vai seguir a direção da cabeça para baixo. Pode passar, Rafa. Então, o exame vai seguir da cabeça para baixo, seguindo os 5 dedos da minha mão para a gente não esquecer de ponto nenhum. Vamos começar, então, com o nosso primeiro dedo. Para o nosso primeiro dedo, que a gente vai começar lá na cabeça, pode passar, Rafa. A gente vai pensar no que a gente chama de estado de consciência. Então, esse meu primeiro dedo da mão, eu vou chamar aqui de estado de consciência. Mas aí, vejam, estado de consciência é o nome que eu vou dizer para várias coisas que eu quero abordar. Pode passar, Rafa. Quando eu falar de estado de consciência, eu estou falando de nível de consciência, mas de outras coisas também. Então, vamos por partes. Nível de consciência, pessoal, a gente costuma ouvir muito a escala de Glasgow, né? A escala de Glasgow é uma escala usada no trauma, certo? Para a gente ver como é que está o nível de consciência em paciente vítima de trauma. Não tem muito sentido você colocar num paciente que esteja no consultório, no ambulatório, Glasgow 15, né? Não tem muito sentido usar Glasgow ali. Então, como que a gente descreve esse nível de consciência? Literalmente assim, descrevendo. Você vai colocar paciente vigil, alerta, colaborativo, ou não. Confuso, agitado, agressivo, sonolento, fala letárgica. Então, você vai descrever como que esse paciente está, o jeitão desse paciente. Ainda nesse nosso primeiro dedo, que a gente vai chamar aqui de estado de consciência, a gente vai observar a parte da ectoscopia, ou seja, a face do paciente, se ele tem alguma face sindrômica, por exemplo, a atitude desse paciente, se ele está numa posição antálgica ou algo do gênero, a linguagem, se há alguma dificuldade na linguagem ou alteração, algum movimento anormal, alguma distonia, algum tremor, enfim. Então, no nosso primeiro dedo vai ser o estado de consciência e essa parte toda de ectoscopia, o jeitão do meu paciente, ok? Pode tocar, Rafa. Maravilha, fizemos o primeiro dedo, vamos para o segundo dedo. Nosso segundo dedo são os nossos nervos cranianos, pode passar. Como vocês sabem, nós temos 12 pares de nervos cranianos. Pode rodar, Rafa. 12 pares de nervos cranianos. Ai, meu Deus, mas eu vou ter que testar os 12? Vai. Por quê? Porque os nervos cranianos, 10 deles pelo menos, eles têm o seu núcleo num lugarzinho chamado tronco encefálico, que nada mais, que não é nada mais, nada menos do que a estrutura mais importante do nosso sistema nervoso central. Portanto, sim, a gente precisa testar os nervos cranianos, porque o fato do paciente não conseguir mover a língua adequadamente, ou ele está com um desvio do olhar, pode mostrar para você uma lesão na estrutura mais nobre do sistema nervoso, que é o tronco encefálico. Então, a gente precisa conhecer os testes básicos destes nervos, certo? Vamos passar rapidamente aí por eles, porque eles são importantes. Então, vamos tentar. Primeiro nervo, olfatório. Esse é um nervo que você não precisa testar no exame de triagem, tá? Você vai fazer uma pesquisa ativa do paciente, sente cheiro da comida predileta, sente cheiro de perfume e pronto. Se o paciente não tiver queixa direcionada a isso, relacionada com isso, a gente não precisa fazer o teste ali obrigatoriamente. Com observação, agora, nesse nosso contexto aí de pandemia de coronavírus, essa indagação a respeito do olfato se tornou absolutamente importante, como vocês sabem, né? Vocês já devem ter visto, com certeza, a alteração de olfato aí, a hiposmia está super associada aí aos quadros de coronavírus. Então, de modo geral, ele não entra no nosso exame de triagem, tá? Mas com esse adendo aí, esse asterisco de importância nesse contexto atual. Pode passar, Rafa. Segundo nervo, nervo óptico. O nervo óptico, ele serve para quê? Para nossa visão, entre outras coisas, tá? Aqui nessa coluna de função, eu vou colocar só as funções principais de cada nervo, a gente não vai entrar em detalhes. Então, assim, o nervo óptico vai fazer a nossa visão, ele vai ver o que, né, a gente consegue avaliar o que eu estou literalmente enxergando, qual que é o meu campo visual. Pode passar, Rafa. Então, o teste que a gente faz para avaliar o campo visual é a chamada campimetria. Então, observem aqui no vídeo que o médico fecha o olho, ele pede para a paciente fechar o olho contrário, ou seja, o olho que está do mesmo lado que ele, e ele vai pedir, então, para essa paciente se ela consegue enxergar nos 4 quadrantes com o olho que está aberto. Então, ele testa os 4 quadrantes. Aqui ele está mostrando a distância apropriada, que é a distância dos teus braços razoavelmente esticados, certo? E aí, depois que você fizer com um lado, você vai para o outro lado. Então, percebam, ó, ela fechou agora o lado direito, ele fechou o olho esquerdo dele, e ele avalia se ela enxerga os dedos se movendo nos 4 quadrantes, direita e esquerda, no quadrante da parte superior e na parte inferior. Este teste se chama avaliação de campimetria.
Desse jeito, você testou o nervo óptico dos dois lados, ok? Pode passar. Aí a gente vai entrar aqui. O próximo nervo, óculo-motor, que é o nervo número 3, o nervo troclear, que é o 4, e o abducente, que é o 6º. Esses 3 nervos, entre outras funções, como eu disse, eles são responsáveis pela mobilidade do nosso olho, então a movimentação extrínseca dos olhos, ou seja, literalmente, olhar para os lados, para cima, para baixo e para as diagonais. Essa função de olhar para os lados, enfim, funciona com um jogo de forças, de músculos. Então, nós temos diversos músculos aqui ao redor dos olhos que, por mecanismo agonista-antagonista, fazem esse jogo de força que move o nosso olho para um lado ou para o outro, certo? Regrinha aqui para a gente lembrar da distribuição aqui dos nervos. O 4º nervo, o troclear, é o que faz a inervação do oblíquo superior, que é o músculo que está aqui por cima. O 6º, que é o abducente, faz a inervação do músculo aqui da lateral, que é o reto lateral. E todos os outros músculos são inervados pelo 3º, que é o óculo-motor. Então, a regrinha, a brincadeira é 4 e 6, o resto é 3. Então, 4 e 6, o resto é 3. 4 sendo o oblíquo superior, o troclear inervando o oblíquo superior, o 6º inervando o abducente, inervando o reto lateral, e todos os outros são inervados pelo óculo-motor. Beleza. Se eu quero testar, portanto, a minha movimentação ocular, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o paciente mover os seus olhos para todos os lados. Pode passar, Rafa, por favor. Vamos olhar aqui no vídeo. Então, observem. O médico pede para o paciente acompanhar o dedo dele e ele faz este movimento em H. Ele leva, então, a abdução completa para um lado, a adução completa para o outro, olhar superior, olhar inferior. E aqui uma observação importante. Para a gente testar o troclear, que está inervando o oblíquo superior, a gente precisa olhar na diagonal inferior contrária. Então, observem, para eu testar este oblíquo superior do meu lado, eu tenho que fazer o meu paciente olhar para esta diagonal inferior aqui do meu lado direito, certo? Então, tem que ser esse movimento em H, não dá para a gente fazer só olhar para cima, olhar para baixo, olhar para um lado, olhar para o outro. Tem que ter estas duas pontas nas diagonais inferiores e superiores. Por isso que a letra H funciona bem, você consegue testar todos os grupos musculares. Puxa vida, professora, na hora de fazer o teste eu fiquei na dúvida se esse olho que não foi ou se esse que foi pouco. Separe, se você teve dúvida, se houve algum movimento que não foi simétrico, que não foi conjugado ali dos olhos, separe os olhos, feche um, faça todos os movimentos para você identificar qual é o músculo que não funcionou. Este músculo é inervado por qual nervo? E aí você identifica qual que foi a sua lesão, certo? Pode passar, Rafa. Então, a gente fez o 3º, o 4º e o 6º, e eu tinha pulado o 5º, que é o nervo trigêmeo, o nosso 5º nervo. O nervo trigêmeo, entre outras coisas, ele faz a sensibilidade da nossa face e a inervação motora dos músculos da mastigação. Então, a gente pode testar esse trigêmeo das duas formas, testando a sensibilidade nas 3 partes aqui da nossa face, né, porque ele se divide em 3 raízes. Então, você testa de um lado, sente aqui, é igual desse lado? Sente aqui? Sente aqui? É igual em cima? É igual embaixo? Então, além de você comparar direita com esquerda, você também precisa comparar as regiões se estão com o mesmo tipo de sensibilidade, o mesmo grau de sensibilidade. E o outro jeito mais fácil de testar o nervo trigêmeo no exame rápido de triagem é testar a parte motora, que envolve a musculatura mastigatória, então masseter, temporal e os pterigoides. Então, um bom jeito de testar é você colocar a sua mão embaixo do queixo do paciente, pedir para ele fazer uma força para abrir o queixo, assim, ó. Esse movimento aqui, quem faz são esses pterigoides aqui embaixo. Quando há algum tipo de lesão, vai haver o desvio da boca. Então, você está testando a parte motora do nervo trigêmeo, ok? Pode passar, Rafa. 7º nervo, nervo facial. O nervo facial é responsável pela nossa mímica facial e também componente de gustação. Mas, como eu disse, a gente vai focar aqui na função principal de cada um. Mímica facial, coisa mais fácil da gente testar, né? Como que a gente faz isso? Pede para o paciente fazer careta. Então, primeira coisa que você vai observar, você vai pedir para o teu paciente, enrugue a testa para cima, dessa forma. Sorri bem forte, enche as bochechas de ar. E aí você aperta para ver se a bochecha consegue manter a sustentação, certo? Por que testar o nervo facial é particularmente importante para vocês, médicos generalistas e médicos plantonistas? Porque é na hora que você testa o nervo facial que você consegue diferenciar
uma paralisia facial periférica de uma paralisia facial central, que é causada por um acidente vascular, por exemplo, um AVE, certo? Qual que vai ser a diferença? A diferença é que a paralisia periférica, ela pega toda a hemiface, ou seja, quando o paciente fizer assim com a testa, ele não vai enrugar a parte superior da testa. E a paralisia facial central, ela vai se restringir ao quadrante inferior. Isso é fundamental, gente, porque faz toda a diferença você pensar que é uma paralisia periférica por uma lesão viral no nervo facial, um vírus que se instalou ali, tu tem tropismo pelo nervo facial e lesionou um pouco o nervo, e é uma coisa mais simples, autolimitada, de modo geral, do que uma paralisia central, que é por um AVE, um acidente vascular. Se a gente não identifica isso com essa simples manobra de fazer a mímica facial, você pode mandar embora um paciente que tinha que ser internado porque acabou de ter um AVE, certo? Então, é dessa forma que a gente testa o nervo número 7. Pode passar, Rafa. Nervo número 8, o vestíbulo coclear. Ele participa da parte auditiva e da parte de equilíbrio, certo? Esse nervo, de modo geral, a gente também acaba testando na prática, no exame de triagem, apenas quando há algum tipo de queixa. Uma forma muito simples de você testar é você se posicionar atrás do paciente e emitir algum ruído na orelha desse paciente, numa distância que seja equivalente a você, né? A fonte de ruído seja equivalente ao paciente e você vê se você consegue ouvir o ruído na mesma distância do paciente e, à medida em que esse ruído se afasta ou que esse ruído diminui, se o paciente também, se a hora que confronta com a sua percepção, se está aproximado aquilo ali. Obviamente, partindo do pressuposto que a sua audição, o seu nervo esteja ok, né? Então, a gente pode testar fazendo essa questão, esse estímulo auditivo, mas é um nervo que, de modo geral, assim como o primeiro, a gente pode testar só se houver uma queixa específica para ele. Pode passar, Rafa. Aí entra o 9 e o 10. O nono, que é o glossofaríngeo, e o vago, são nervos responsáveis, entre outras coisas, pela nossa musculatura mastigatória aqui, de orofaringe, desculpa, a nossa musculatura de orofaringe. Então, são eles que garantem a retificação da nossa úvula, a elevação do nosso palato, certo? Então, a gente vai testar dessa forma. A gente pede para o paciente abrir a boca e a gente vai ver se a úvula está retificada, se há uma elevação simétrica do palato. Eu tenho um videozinho aqui para mostrar. Pode passar, Rafa, por favor. Então, observem, ó, ali a gente está conseguindo ver o palato e a úvula. Quando a gente pede para o paciente falar, percebam como o palato se eleva simetricamente. Quando há lesão destes nervos, a gente vai ter desvio da úvula e a gente vai ter uma elevação assimétrica do palato. Um lado desse céu da boca do palato vai levantar e o outro não. Isso se chama sinal da cortina, certo? E pode ser o único sinal que você encontre de uma lesão, por exemplo, de tronco encefálico. Eu já contei essa história algumas vezes para os meus alunos. Quando eu era residente ainda, tivemos um paciente no hospital que chegou um idoso com um quadro clínico esquisito, ninguém conseguia definir muito bem o que ele tinha, não tinha nenhum déficit motor evidente, enfim. Já tinham feito uma tomografia que não mostrava nada, e quando nós fomos examinar, a única alteração que ele tinha era um sinal da cortina, uma elevação assimétrica de palato. E aí, pensando no que eu disse no começo, que esses nervos cranianos têm seus núcleos no tronco encefálico, nós pensamos que ele tinha tido um AVE em tronco encefálico, motivo pelo qual não foi evidente na tomografia, porque a tomo não é boa para ver as estruturas de fossa posterior. Portanto, fizemos a ressonância e lá na ressonância a gente conseguiu ver um AVE bem caprichoso ali no tronco encefálico, certo? Então, tem que pedir para o paciente abrir a boca, tem que olhar se a úvula está retinha e tem que olhar se o palato se levanta de forma uniforme. Já está testado esses dois nervos. Pode passar, Rafa. 11º nervo, nervo acessório, vai fazer a inervação do nosso esternocleido e do trapézio. Como que a gente vai fazer esse teste? Pedindo para o paciente erguer os braços e nós vamos colocar a força para ver se a gente consegue abaixar esse ombro dele. Dessa forma, a gente está testando o trapézio. E a gente pode testar também o esternocleido, pedindo para o paciente fazer força contrária aqui à nossa mão no pescoço. Então, a gente coloca a mão sobre o pescoço do paciente, da face, e pede para ele fazer a força contrária. A gente está testando esses dois grupos musculares aqui, estamos testando o nervo acessório. Pode passar. E o último nervo, hipoglosso, movimentação da língua. Vai pedir para o paciente colocar a língua para fora, colocar a língua para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Está testado o nervo hipoglosso. Se tiver algum tipo de alteração, a gente vai ver algum desvio da língua. Certo? Então, dessa forma, a gente viu os 12 pares de nervos cranianos. Tá bom? Pode passar, Rafa. Então, seguindo aqui no nosso bonequinho. Vimos estado de consciência, vimos nervos cranianos, estamos descendo, vamos ver agora força muscular e tônus. Pode passar, Rafa, por favor.
Primeira coisa que a gente precisa entender, quando a gente vai testar a força muscular, a gente precisa saber como que a gente vai graduar essa força muscular, tá? Então, vamos começar de baixo para cima. Pode colocar, tem um vídeo para rodar ali, Rafa, por favor. Vamos começar de baixo para cima, tá? Na escala de força. Grau 5 é a força normal, é quando a gente impõe a resistência e o paciente briga com a gente, ele luta com a gente. Grau 4 é quando o paciente perde da gente. Ele chega a fazer força, mas ele perde ali a queda de braço. Grau 3 é quando o paciente não consegue nem brigar, mas ele consegue erguer o braço dele da gravidade. Grau 2 é quando ele não consegue erguer o braço do leito, mas ele consegue mover no leito, no plano ele consegue mobilizar. Grau 1 é quando a gente consegue observar apenas a contração muscular, quando a gente faz um movimento, quando o paciente tenta, e grau 0 é quando a gente não tem nenhum tipo de movimentação. Então, relembrando, grau 5, normal. Eu imponho resistência e o paciente responde com a resistência também. Grau 4, o paciente tem resistência, ele demonstra força, resistência, mas ele perde, ele está fraco, literalmente. Grau 3, eu não consigo colocar nenhuma resistência que ele já perde de cara, mas ele levanta sozinho. Ele consegue erguer o braço da mesa, por exemplo. Grau 2, ele não consegue erguer o braço da mesa, mas ele consegue mexer o braço na própria mesa. E grau 1, ele vai ter apenas o tônus, a contração observada, e grau 0 não tem nada de força. Então, a partir do momento que eu sei graduar a força, eu tenho que ir para os principais grupos musculares. E aqui entra a principal diferença do exame neurológico de triagem para o exame neurológico segmentar. Na triagem, gente, a gente faz alguns músculos. Basicamente, uns 3 músculos de membro superior e membro inferior e está resolvido, tá? No exame segmentar, isso é muito mais detalhado, a gente testa grupo por grupo, raiz por raiz, tá? Tem um outro videozinho aí, Rafa, pode passar, por favor, na sequência? Então, vamos lá. Então, aqui ele vai observar, a gente vai ver os principais grupos. Então, aqui a gente está fazendo, ó, a força nesse movimento, a gente está testando ali deltoide, agora aqui a gente está testando bíceps, tá? Principalmente, pede para o paciente fazer uma força agora para baixo, ao contrário da mão do médico, a gente está testando a parte posterior aqui no tríceps, certo? E a gente pode fazer ainda os testes aqui dos flexores e extensores da mão e dos dedos, certo? Então, um jeito de fazer é fazer o paciente fazer a flexão para trás e você vai impor a resistência, e a mesma coisa para você testar flexores e extensores. Então, basicamente, membros superiores, o que a gente testa? Basicamente, pede para o paciente ficar com os braços bem abertos, como um avião, você vai colocar a força aqui em cima para testar a parte aqui de deltoide. Aí pede para o paciente ficar nesta posição, você impõe a resistência, ou melhor, você pede para o paciente iniciar o movimento e aí você impõe a sua resistência contrária para testar bíceps. Mesma coisa do outro lado, pede para o paciente empurrar a sua mão para baixo. Ele começou a empurrar, você impõe a resistência para a gente testar a parte de tríceps, a parte posterior, certo? Fez aqui esses 3 grupamentos musculares, já é uma triagem apropriada, né, para uma avaliação inicial, certo? Pode passar, Rafa. Agora, membros inferiores. Observem o que ele está fazendo. Ele está pedindo para ela fazer a flexão sobre o próprio corpo. Então, empurrar o joelho dela em direção ao abdômen dela. Ele está testando essa parte superior. Esse teste pode ser feito com o paciente sentado, é até mais fácil. Nessa parte do vídeo, ele vai pedir para a paciente fazer uma força contrária à mão dele, empurrar a mão dele para baixo, como se ela fosse empurrar a perna dela sobre a mesa, tá? Aqui ele está testando adutores e abdutores. Então, ele está pedindo para a paciente abrir e fechar as pernas para testar a adução e a abdução, tá? E eu ainda posso pedir para o paciente fazer um movimento como se ele fosse chutar a minha mão e aí eu imponho a resistência sobre ele, certo? Então, basicamente, para facilitar um pouco para vocês, aqui eu não consigo demonstrar, então fica um pouco mais difícil, por isso que eu coloquei os vídeos. Mas, enfim, com o paciente sentado na maca, você posiciona a sua mão aqui do quadríceps do paciente, um pouco acima do joelho dele, e aí você pede para o paciente erguer o joelho dele. Erga o joelho, erga a coxa, tire a coxa do assento. Quando ele erguer a coxa do assento, você impõe a sua resistência. Depois você desce a sua mão lá para a canela do paciente. Pede para o paciente, chute a minha mão, como se você fosse esticar a sua perna. Tente esticar a perna e você impõe a resistência. E a mesma coisa da parte posterior. Coloca a tua mão atrás, ali, como se fosse no calcanhar de Aquiles. Pede para o paciente puxar a perna para trás e aí você vai impor a resistência. Uma coisa muito importante para quando a gente vai testar a força. Você sempre estabiliza a articulação proximal. Então, se eu vou testar um grupamento muscular,
você vai estabilizar a articulação anterior a este grupamento muscular e você vai impor a sua resistência após o início do movimento do paciente. Então, não adianta eu ficar fazendo força para o paciente e falar, empurra agora. Não dá. Ele vai perder de você. Então, você diz para ele, comece o movimento e aí você impõe a tua resistência para você sentir qual que é a resistência que ele está efetivamente conseguindo aplicar ali no seu movimento. Certo? Então, dessa forma, a gente testou os principais grupos musculares de membros superiores e de membros inferiores. Pode passar, Rafa. Fizemos estado de consciência, fizemos nervos cranianos, fizemos a força muscular, vamos agora para os reflexos. Pode passar? Mesma coisa, para a gente testar reflexo, a gente precisa conhecer a graduação dos nossos reflexos, certo? Diferentemente da força, o grau normal de reflexo é o grau 2. Então, grau 2 é o que a gente chama de normoreflexia. Quando nós temos esses reflexos diminuídos, nós temos grau 1, chamado de hiporreflexia, e quando não temos reflexos nenhum, nós temos arreflexia, ou grau 0. Quando temos um reflexo aumentado, chamamos de grau 3, hiperreflexia, e quando esse aumento é tão significativo a ponto de fazer um clonus, isso chama grau 4. Tem um videozinho para rodar aí, vocês vão entender um pouco melhor. Então, observe, no grau 0, a gente faz a batida para testar o reflexo e a gente não tem reflexo nenhum. Grau 1, o que ele fez aqui? Ele tentou distrair a paciente com essa manobra para a gente conseguir pegar o reflexo que talvez estivesse muito baixo. Grau 2, reflexo normal. Grau 3, o paciente faz o reflexo de uma forma bem evidente, e o 4 aqui, o clonus. No vídeo acho que não está muito legal para vocês verem, mas vamos por partes. Primeira coisa, para a gente testar o clonus, a gente tem que fazer uma hiperextensão forçada deste membro. Então, a gente faz uma hiperextensão forçada e o paciente vai rebater, ele vai ficar fazendo assim, ó. Você vai fazer a hiperextensão do pé e ele vai ficar batendo na tua mão, dessa forma como eu estou fazendo aqui, certo? Quando você faz o teste de reflexo, você vai percutir e é para você sentir a contração muscular, sem observação de movimento. Quando você tem um movimento acontecendo, aí é o que a gente chama de hiperreflexia, ou seja, grau 2, normoreflexia. Eu percuto e sinto a contração. Grau 3, hiperreflexia. Eu percuto e tenho um movimento como consequência dessa batida. Grau 4, eu vou ter um clonus acontecendo. Grau 1, hiporreflexia, eu sinto o reflexo, mas ele está diminuindo. Gente, para a gente sentir se ele está diminuído ou não, é mão, é prática, tá? Então, não tem muito como ensinar isso. A gente tem essa parte de ver o movimento ou não ver o movimento, mas sentir normoreflexia para hiporreflexia, isso realmente é com a prática que vocês vão conseguir adquirir essa sensibilidade. E é fácil de fazer, tá? Coisas importantes na hora de testar o reflexo. Forma de pegar no martelo. Quando a gente pega no martelo, a gente tem que pegar na extremidade final do martelo, certo? E a gente precisa deixar a nossa mão solta, como um pêndulo. A gente segura o martelo de forma firme, mas a mão tem que estar solta o suficiente para você conseguir fazer um toque firme, uma batida firme, mas para ser mole o suficiente, solto o suficiente, para você poder sentir a vibração que vai correr pelo martelo até a sua mão, tá? Então, essa é a forma correta da gente fazer a pesquisa dos reflexos. Tem um outro videozinho aqui para a gente ver os principais grupos de reflexos que a gente tem que avaliar. Então, ó, membros superiores. O médico vai demonstrar ali no vídeo agora o primeiro reflexo, que é aqui o nosso braquiorradial. Percebam que ele vai percutir exatamente em cima do tendão, para observar se há algum tipo de movimento, certo? Em seguida, ó, ele está indo para o reflexo bicipital. E aqui uma observação. O reflexo bicipital é o único que a gente bate em cima do dedo, a gente percute em cima do dedo, porque a cabeça do bíceps é larga, então a gente percute no dedo para concentrar essa energia. Todos os outros a gente percute diretamente sobre o tendão, tá? Então o bicipital é o único que a gente percute sobre o dedo. Aqui ele está fazendo essa manobra de rodar o braço do paciente para frente para percutir o tricipital aqui atrás, tá? Essa é uma forma de se fazer que funciona bem. Outro jeito é você segurar o braço do paciente aqui e você percutir aqui, fica super fácil de ver. Você só tem que garantir que o braço do paciente esteja realmente pendente aqui, solto, sem fazer força. Agora ele foi para os membros inferiores. Então ele vai fazer o reflexo do aquileu ali agora. Então percebam, com os membros soltos, você vai colocar uma leve pressão no pé
e você vai percutir ali no tendão de Aquiles e vai observar esse contragolpe do pé sobre a sua mão. Então, você faz essa leve pressãozinha no pé, você empurra com a sua mão o pé para cima e percute no tendão de Aquiles. Ele vai empurrar a sua mão para baixo, assim como a gente consegue ver ali no vídeo. Tá? E o último que ele vai demonstrar aqui é o reflexo patelar. Para a gente achar o local do reflexo patelar, palpem na patela de vocês, sigam a patela descendo, vocês vão sentir o final da patela, uma parte mole, e em seguida a proeminência óssea. É nessa parte mole, entre a patela e a proeminência óssea, que a gente vai percutir. Sempre com as pernas pendentes. Então, o paciente não pode estar com a perna em cima ali da escadinha, de subir na maca. Você tem que tirar a escadinha e ele tem que estar com as pernas soltas, senão você perde o reflexo, tá? Tem muita gente que faz com o paciente com o pezinho ali. Não vai ter reflexo ali, certo? Então, novamente, para testar os reflexos, lembrar da graduação dos reflexos, lembrar da forma como a gente pega no martelo e lembrar das manobras, tá? Então, fazer aqui, para pegar o estilo radial, biciptal, a gente pode pegar fazer em cima do dedo, triciptal, membros superiores, se fizer esses 3, está mais do que bom. Membros inferiores, patelar, então pega a patela, vai descendo com a sua mão, você vai sentir um molinho e depois a proeminência óssea. É neste molinho entre a patela e a proeminência óssea. E lá embaixo o aquileu, lembrando do aquileu também com o pé solto, você vai fazer uma leve pressão inferior no pé e vai percutir o tendão atrás e vai sentir esse rebote, esse contragolpe do pé sobre a sua mão, ok? Pode passar, Rafa. Aqui uma observação importante. Reflexo cutâneo plantar. Dá um pause aí no vídeo, Rafa, por favor. Reflexo cutâneo plantar, gente, eu coloquei aqui só porque ele é motivo de muita curiosidade de vocês e de muitos erros, tá? Ele não tem a ver com esses reflexos tendinosos profundos que a gente estava conversando, tá? Mas como eu disse, ele é motivo de muita curiosidade e de muito erro, por isso que eu coloquei ele aqui. O reflexo cutâneo plantar, ele tem uma forma correta de ser feita. Qual que é o principal erro que a gente tem aqui? A gente costuma falar que é o sinal de Babinski, né? O reflexo de Babinski. Vejam, o reflexo cutâneo plantar normal, ele é uma flexão do hálux quando a gente faz o movimento de fricção do pé, como eu vou mostrar daqui a pouco no vídeo. Quando, ao fazer este movimento de fricção, o nosso hálux, o primeiro movimento do hálux é de extensão, isso sim se chama sinal de Babinski. Portanto, gente, não existe Babinski negativo, certo? O sinal de Babinski ou ele está lá ou ele não está lá, certo? Não existe Babinski negativo, é reflexo cutâneo plantar em flexão ou reflexo cutâneo plantar em extensão. Se for reflexo cutâneo plantar em extensão, aí você pode dizer que o paciente possui o sinal de Babinski, certo? Vamos olhar ali no vídeo como que a gente faz esse reflexo cutâneo plantar. Então, percebam, você vai correr uma força neste sentido, como o médico acabou de fazer, na parte lateral do pé, correndo para a direção do hálux, é esse movimento angulado. E aí você vai observar o primeiro movimento do hálux, tá? Nos livros, eles descrevem o sinal de Babinski como uma extensão lenta e majestosa do hálux. Olha que chique, tá? Então, esse é o sinal de Babinski, certo? Então, é dessa forma que a gente faz o reflexo cutâneo plantar. O reflexo cutâneo plantar, gente, é absolutamente importante. Ele tem uma alta sensibilidade. Por quê? Ele identifica para a gente lesões de primeiro neurônio motor, lesões do sistema nervoso central. E algumas vezes ele é o único sinal ou o primeiro sinal que a gente consegue identificar para fazer o diagnóstico de uma lesão do sistema nervoso central. Eu conto essa história também para alguns dos meus alunos. Também quando eu era residente, peguei uma paciente, acho que era SEMUM até que a gente estava na época, com história de dor de cabeça, tinha história de enxaqueca de repetição, enfim, estava sendo tratada, estava ali já há mais de um dia na unidade, aguardando como um caso de cefaleia, né, enxaqueca. E quando eu fui examiná-la, já na conversa, ela me disse que a dor dela era uma dor diferente da que ela sempre tinha, que era a pior dor da vida dela. Isso já gera um sinal de alerta para a gente, né, que são sinais de alerta em cefaleia, que é uma outra aula. E assim que eu fui examiná-la, comecei a fazer o exame e logo no início eu fiz o reflexo cutâneo plantar e ela tinha o sinal de Babinski. Ou seja, não era só uma enxaqueca. Essa paciente tinha alguma coisa acontecendo no sistema nervoso central e isso se confirmou, ela teve uma HSA e ela tinha mais alguns aneurismas prontos para romper. Felizmente ela foi encaminhada para o hospital e tratada rapidamente. Então vejam a importância da gente fazer o reflexo cutâneo plantar sempre nos pacientes. Pode passar, Rafa.
Fizemos estado de consciência, fizemos nervos cranianos, fizemos força muscular, fizemos reflexos, vamos para o nosso último dedinho da mão, que são os nossos testes cerebelares, tá? O cerebelo, ele é o nosso grande matemático do corpo, do sistema nervoso. E ele tem muitas funções. A gente vai testar algumas delas. Nesse caso aqui, a gente vai testar 2 delas. Pode passar, Rafa. A gente vai testar a metria e a diadococinesia. A metria, gente, é a nossa noção, é a nossa capacidade de calcular e ajustar o nosso movimento com relação ao espaço. Então, metria é esse ajuste fino com relação ao espaço. Como que a gente testa a metria? A gente pede para o paciente colocar a ponta do dedo dele no nariz dele, e aí a gente coloca um anteparo, que será o meu outro dedo aqui. E aí eu peço para o paciente, tire o dedo do seu nariz e traga o seu dedo na ponta do meu dedo. E ele vai fazer esse movimento aqui. Volte para o nariz, volte para o meu dedo. E você pode sensibilizar até mudando de local esse teu alvo aqui, sem problema nenhum. O que eu estou testando? A habilidade cerebelar de fazer a conta de quanto que ele tem que mover o braço para que ele nem passe do alvo e nem erre o alvo. Então, quando o paciente tem este cálculo acontecendo de forma adequada, esse paciente tem eumetria. Quando isso está com alguma alteração, o paciente procura o nariz antes de tocar, ou ele procura o teu dedo antes de tocar, isso se chamaria dismetria, certo? Então, é esse ajuste, esse cálculo no espaço. E aí vem o outro que tem um nome bonito, que é a diadococinesia. A diadococinesia é o nosso ajuste, é o nosso cálculo com relação ao tempo. Então, é a nossa habilidade de manter movimentos repetidos e uniformes em uma cadência, certo? Então, você vai impor um ritmo para esse paciente de tempo, né? E você vai pedir para esse paciente fazer um movimento ritmado seguindo essa cadência. Como que a gente testa isso? Geralmente pedindo para o paciente fazer isso aqui, ó. Bata as suas mãos, virando palma para cima, palma para baixo, seguindo um ritmo que você vai impor para o paciente. Então, você pede para ele fazer isso aqui. Tu, 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 tu. E a mesma coisa depois com o outro lado. Pode testar as 2 mãos juntas, e aí quando você perceber que há alguma incoordenação, você vai esmiuçar isso daí. Se o paciente conseguir fazer isso coordenadamente, você diz que o paciente está com uma eudiadococinesia. Se o paciente está descoordenado, você diz que ele tem uma disdiadococinesia, certo? Aqui é importante, uma coisa que eu sempre conto para os meus alunos quando eu estou explicando, fazendo essa aula para eles, é que nessas horas, né, o paciente geralmente fica olhando para você com uma cara assim, porque você fala para ele, coloca o dedo na ponta do nariz, coloca na ponta do meu dedo, bate agora a mãozinha para cima e para baixo. E aí ele começa a olhar para uma cara, por exemplo, dizendo, essa médica tá ficando louca, né? Tá de brincadeira comigo, eu vim aqui para ficar batendo palma. E aí nessa hora você explica para o paciente, você vê que ele está desconfiado e você explica, veja, eu estou testando se o senhor está com uma disdiadococinesia. E aí ele entende a importância disso, você explica para ele o que você está fazendo, para ele levar a sério ali o teste e não achar que você está brincando com ele, porque tem pacientes que realmente acabam se ofendendo um pouco, não entendendo o porquê dessas manobras, dessas posições que a gente faz. Certo? Pode passar, Rafa. Então, pessoal, seguindo o nosso esquema, a gente fez nível de consciência descendo. Nível de consciência, viemos para nervos cranianos, fizemos força, fizemos reflexos, e fizemos os testes cerebelares. Se você completar a sua mãozinha, você está de parabéns. E aí, o que vem aqui o nosso positivo de parabéns? São os extras. O que são esses extras? São todas as coisas adicionais que você pode avaliar no teu exame de triagem, se for necessário. Por exemplo, avaliar a marcha desse paciente. Se é uma marcha anserina, se é uma marcha parkinsoniana, se é uma marcha escarvante, se é uma marcha talonante. Você pode avaliar o que tem de diferente na forma do caminhar desse meu paciente. Teste de Humberg é um outro teste importante para a gente fazer, e aqui uma observação importante. O teste de Humberg não é um teste cerebelar, tá? Muita gente acha que a gente está avaliando cerebelo, a gente não está avaliando cerebelo. O teste de Humberg, ele está avaliando a nossa coluna posterior de propriocepção. Por quê? Porque para a gente ficar de pé, ficar em equilíbrio, a gente precisa de um tripé, certo? Que é a nossa visão, que é os nossos sistemas de equilíbrio, ou seja, a parte auditiva e cerebelar, e a nossa parte de propriocepção, que é a nossa coluna posterior da medula. Ou seja, nós precisamos dessas 3 coisas funcionando, desse tripé, para conseguir ficar de pé adequadamente. No teste de Humberg, o que a gente faz? A gente pede para o paciente juntar os 2 pés bem juntinhos, e nessa hora é importante que você já esteja ali para proteger o paciente, porque tem paciente que só de reduzir
a base, ele já cai. Então, você protege o paciente, pede para ele juntar os 2 pés bem grudadinhos um com o outro, com as mãos ao lado do corpo e pede se ele está equilibrado assim. Tudo bem aí? Tudo bem. Aí você pede para o paciente fechar os olhos. O que a gente fez? A gente removeu desse tripé a visão. Então, eu estou partindo do pressuposto que o paciente tem a visão funcionando, a parte de equilíbrio funcionando e a parte de coluna posterior funcionando. Na hora que eu removo a visão, se a parte de equilíbrio, ou seja, orelha e cerebelo, se estiverem funcionando e a coluna posterior, o paciente fica de pé. Se um dos dois estiver com problema, o paciente vai cair ou vai ter o sinal positivo, né? Vai pender para um dos lados ali. Ou seja, quando a gente fala do teste de Humberg, muita gente acha que ele está avaliando o cerebelo, mas não está. Na realidade, ele te ajuda a identificar uma possível lesão de cerebelo, porque no momento que você vê que o paciente tem o teste de Humberg positivo, aí você vai avaliar se o problema dele era realmente na coluna posterior, na propriocepção, ou se tinha a ver com a parte de equilíbrio relacionada com o cerebelo, ou com a parte da orelha, da parte de equilíbrio da orelha, do labirinto, certo? Então, só lembrando dessa questão conceitual, o teste de Humberg não é cerebelar, certo? Sinais meníngeos, obviamente, né? A gente vai fazer os sinais de rigidez de nuca, Kernig, Brudzinski, para a gente ver caso numa queixa de cefaleia, numa queixa de uma suspeita de meningite, um quadro infeccioso, enfim, tá? Então, você vai fazer os testes específicos ali para rigidez de nuca. Sensibilidade também a gente pode fazer só se for uma queixa específica, não precisa fazer no teste de triagem para todo mundo, ou pode fazer de uma forma mais simples, né? Literalmente encostar aqui em cada parte do corpo, no membro superior, e comparar. Sente eu tocando aqui? Sente eu tocando do outro lado? É igual? Ok. Sente tocando na perna? É igual do outro lado? E pode fazer isso aqui, membro proximal e distal, membro superior e inferior, são 4 movimentos e você fez o teste de sensibilidade de triagem ali para ver se tem alguma alteração, tá? Obviamente, dentro do teste de sensibilidade, quando há alguma alteração ou alguma queixa, a gente tem que fazer essa sensibilidade muito específica para entender se essa queixa de sensibilidade diz respeito a uma raiz nervosa, a um dermátomo, ou se trata-se de uma queixa de sensibilidade, por exemplo, no quadro de uma polineuropatia, que é uma sensibilidade que vem distal para proximal, em forma de luva e bota. Então, a forma como essa alteração de sensibilidade está distribuída no corpo do paciente faz toda a diferença para a gente estabelecer o diagnóstico. Se estamos pensando em polineuropatia, se estamos pensando em queixa de raiz, enfim, de comprometimento de dermátomo ou de nível medular sensitivo, tá? E os testes parkinsonianos, uma infinidade de testes que a gente tem aqui, né? Então, quando a gente já está testando o tônus ali do paciente, a gente acaba já vendo se há algum tipo de rigidez, se há algum tipo de resistência, de aumento ou diminuição de tônus. Você, obviamente, já vai observar tremor quando você fez lá a tua ectoscopia, né? Se há algum tipo de tremor, se esse tremor é um tremor de repouso ou não, tá? Além disso, outras coisas que entram ali nos testes parkinsonianos, e também em testes demenciais, por exemplo, testes de desfrontalização, se a gente consegue pegar algum sinal de desfrontalização desse paciente, certo? E aí, gente, o céu é o limite. Aqui nos extras entram todas as coisas específicas ou mais esmiuçadas que você queira ou precise fazer para entender melhor o que está acontecendo com o teu paciente. Pode passar, Rafa. Então, para a gente recapitular bem rapidamente, lembrando, indo de cima para baixo, seguindo os meus dedinhos da mão para a gente não esquecer de nada. Primeiro dedinho, nível de consciência. Aqui eu vou ver como é que está o estado de consciência desse meu paciente, a ectoscopia, a face e o jeitão dele. Eu vou descrever exatamente como ele está. Para o médico que está recebendo esse paciente, que está recebendo o caso, ele entender o que ele espera quando ele for entrar no consultório. Se eu espero um paciente acamado, não colaborativo, não compactuante, ou se eu espero um paciente que esteja sentado, conversando, sem dor, certo? Então, você vai descrever isso daí, tá? Então, primeiro dedinho, nível de consciência. Toda essa parte aqui, que envolve parte que a gente colocou aqui como nível de consciência, mas que aborda outras coisas. Segundo, viemos para a face, nervos cranianos. E aí, lembrar dos nossos 12 nervos. Primeiro, olfatório, que a gente não precisa testar. Segundo, óptico, nós vamos testar com a campimetria. 3, 4 e 6, vamos testar com o nosso campo visual, musculatura ocular extrínseca. 5, vamos testar com a sensibilidade ou com o movimento aqui da boca. 7º, mímica facial. 8º, com a queixa o estímulo auditivo, por exemplo. 9º e 10º, com a abertura da boca, observação da úvula e do palato. 11, 11º, com elevação de trapézio e força de esternocleido. 12º, língua para fora, para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Testamos os 12 nervos. Maravilha.
Vamos para o terceiro dedo, força. Lembrando ali das manobras de força que a gente viu, membros superiores. Pede para o paciente ficar na posição de avião, impõe a resistência para testar a parte aqui de deltoide. Pede para o paciente colocar os 2 braços na frente, puxe o braço dele para ele mesmo, estou testando o bíceps, empurre o braço para frente, estou testando o tríceps. Lembrando que nós temos ainda todos os extensores e a parte da mão, mas que na triagem a gente até pode relevar um pouquinho. Fomos para membros inferiores. O paciente sentado, você coloca a sua mão aqui no quadríceps, logo acima do joelho, pede para o paciente tirar a coxa da cadeira. Ergueu a coxa da cadeira, você impõe a resistência. Coloca a sua mão lá na canela do paciente, pede para o paciente empurrar a perna para frente como se fosse dar um chute e pede para o paciente puxar a perna para trás como se ele fosse recolher para baixo da cadeira. Testamos aí 3 manobras para membro superior, 3 manobras para membro inferior, testamos a nossa força. Quarto dedinho, reflexos, pegar no martelo de forma adequada, lembrar de estar com os membros, tanto dos braços quanto das pernas, sempre soltos e livres, e aí nós vamos testar aqui no braço, vamos testar aqui braquiorradial, vamos testar biciptal, que é o único que a gente percute sobre o dedo, e com o braço pendente assim, o médico segura o braço, a gente testa o tricipital, membros inferiores, patelar e o aquileu, certo? E o nosso quinto dedo, testes cerebelares, metria e diadococinesia, e aqui é sempre bom a gente observar a marcha do paciente, para ver se ele tem uma marcha atáxica, né? Se ele consegue caminhar ou se ele tem aquela marcha irregular, que geralmente nos remete também a lesões cerebelares. Fiz os 5 dedos, estou de parabéns, lembro dos meus extras. Pode passar, Rafa. Lembro dos meus extras, e aí você vai esmiuçar o que mais você precisa fazer aí desse teu paciente. Certo, gente? Pode passar, Rafa. Ou seja, pessoal, mensagem que eu quero deixar aqui para vocês. Não quero também me alongar muito, porque a gente já atrasou muito para começar a aula. Quando você estiver na frente de um paciente, independentemente dele ter queixa neurológica ou não, lembre-se, o paciente não sabe, às vezes, que o sintoma ou aquela queixa que ele tem pode ser potencialmente uma queixa neurológica. Então, tomem por hábito praticar esse exame neurológico de triagem com todos os pacientes de vocês. Assim como a gente faz a ausculta cardíaca em todo mundo, a ausculta pulmonar em todo mundo, palpação de linfonodos em todo mundo, criem por hábito fazer esse examezinho de triagem aqui. Ele é muito rápido. Na aula presencial, eu geralmente paro esse momento da aula, peço para alguém cronometrar e eu faço esse exame em alguém. E geralmente a gente não leva mais do que 2 minutos para fazer isso daqui, tá? Eu sei que olhando assim parece muita informação, mas se vocês recapitularem a aula, forem devagarinho passando ponto por ponto, vocês vão ver que a gente consegue fazer isso de forma muito rápida e esquemática, sem pular nenhuma etapa, sem pular nenhum item, sem esquecer o que a gente tinha que fazer, porque a gente vai acompanhando da cabeça para baixo, nível de consciência, nervos, força, reflexos cerebelares. Parabéns, pode ir para os extras. Então, tá de frente de um paciente, pare, lembre da mãozinha da neurologia, lembre do meu esqueminha da mão aqui, pare, pode passar, Rafa. Pare e lembre-se de fazer todos os seus 5 dedinhos. Fiz os meus 5 dedinhos? Pode passar, Rafa. Tá de parabéns. Pode liberar esse teu paciente com tranquilidade, porque você fez o exame neurológico de triagem, você não identificou nenhuma alteração gritante, então esse paciente provavelmente não tem nenhuma queixa. E o contrário é verdadeiro. Fez o teu teste de triagem, você pode identificar alguma alteração que pode vir a salvar a vida desse paciente. Por quê? Porque geralmente as doenças neurológicas, elas não podem esperar, certo? E para que a gente possa identificar essas doenças rapidamente, quem vai ter que fazer essa identificação? Vocês. Quando o paciente chega para mim, já está tarde, ele já sabe que ele está com um problema neurológico, ele já demorou muito tempo, o problema já se tornou evidente, então são vocês, médicos generalistas ou especialistas da área que forem, que devem fazer esse exame neurológico de triagem para identificar uma possível alteração e encaminhar para o especialista para que ele possa fazer a investigação e que a gente possa dar o tratamento desse paciente o quanto antes, de forma mais eficiente possível. Certo, gente? Se a gente fizer esse esqueminha dos dedinhos aqui, a gente passa por tudo e não esquece de nada das coisas mais importantes aqui, tá? Lembrando, pessoal, esse aqui é um exame de triagem super rápido e super esquemático. Tem várias coisas aqui que a gente não abordou, tá? Por exemplo, eu nem cheguei a falar com vocês ali na hora que eu falei do segundo nervo, a avaliação de pupila, de reflexo pupilar, né? Então, tem muitas coisas que a gente não entrou aqui no mérito, porque a ideia era que fosse realmente um esqueminha de exame neurológico para vocês, tá? Então, foi realmente uma coisa básica, a gente não esmiuçou muitas coisas aqui, muitas coisas não foram ditas, mas acho que dá para ser um esqueminha para a gente levar na mão aí
e não esquecer de fazer sempre que a gente estiver nos ambulatórios, certo? Prof, queria muito agradecer por essa aula maravilhosa. A gente só teve elogios ali no chat, tiveram algumas perguntas, mas a gente vai responder depois. A gente já combinou que vão ser respondidas pelo Instagram da Liga mesmo. A gente manda para você, você dá aquela ajudinha. Tá bom. E a gente responde, mas eu queria muito, muito, muito agradecer. Foi um sucesso a nossa aula mesmo. A gente não estava esperando que fosse ter tanta gente. E a gente está muito feliz que você, a nossa madrinha da Liga, pôde vir dar essa aula para a gente. Prazer foi todo meu. Desculpa novamente, gente, pelo atraso, mas o prazer foi todo meu de dar essa aula para vocês. Eu gosto de dar essa aula para vocês presencialmente, porque eu gosto de mostrar como a gente faz as manobras, e eu uso vocês para fazer isso. Quem já assistiu essa minha aula em outras oportunidades sabe que eu faço esse teatro ali com vocês. Mas agora a gente tem que se adaptar, né, a esse contexto que a gente está. Por isso que eu coloquei os vídeos na aula. Esses vídeos não fazem parte da minha aula normalmente. Eu coloquei para que ficasse o mais gráfico possível para vocês, para que vocês conseguissem realmente tentar entender como é feita a manobra. Eu sei que não é a mesma coisa, não é o ideal, mas acho que pelo menos deu para ter uma ideia de como que é feita ali a movimentação. E aí, quem sabe mais para frente, quando a gente puder se reencontrar de novo pessoalmente, a gente repete qualquer coisa essa aula outro dia e a gente faz aí uns dos outros aí para vocês conseguirem praticar, colocar realmente a mão na massa. Sim, com certeza. Obrigada mesmo, prof, de verdade. Acho que todas essas 101 pessoas que estão acompanhando a gente agora agradecem. Foi realmente muito, muito bom. E pode ir lá dar mamar agora, que o seu nenê deve estar bem doidinho de fome já. Gente, eu tô com uma nenê recém-nascida em casa. E a gente Mas ela tá comportadinha aí, tá esperando. Ela tá bem comportadinha mesmo. A gente ainda vai fazer um sorteio, mas se você quiser sair, não fique preocupando. Tá bom? Então tá Muito bom, gente. obrigada mesmo. Beijo, prof. Obrigada a vocês. Se cuidem todos, tá? Fiquem em casa, certo? Se cuidem, foi um prazer. Muito obrigada de novo. Foi um prazer, foi todo nosso. Beijo. Tchau, tchau, gente. Gente, agora a gente tem o sorteio da Sanarflix, que antes disso a gente vai passar o videozinho deles, só para cumprir o nosso papel aqui, e a Gilda já vai sortear as duas pessoas que vão ganhar 2 assinaturas mensais da Sanarflix. Enquanto carrega, não se esqueçam de assinar a presença, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem os materiais da Sanarflix também, que foram disponibilizados por eles, se vocês quiserem, é sobre nervos cranianos, é bem interessante. E essa aula vai ficar gravada aqui no canal da LANEC, então se você perdeu algum pedaço ou alguma coisa assim, você vai poder continuar assistindo. Gente, não sei o que está acontecendo com esse vídeo. Vamos lá, que hoje o dia está ótimo. Agora sim.
Vai lá, Gilda, manda ver no sorteio, então. Compartilhou a tela comigo? Pode compartilhar. Aqui. Vamos lá, então, gente. Lembrando que vão ser 2 pessoas sorteadas, tá? Além disso, todo mundo que se inscreveu tem 15 dias, então fiquem à vontade para aproveitar. Os números sorteados foram 66 e 102. Então, vamos lá, 102. Vitória Mafra, da Medicina PUC Paraná. E deixa eu só lembrar, é 66, né? Isso. E 66, Isabela Cristina Mendes, também da Medicina PUC Paraná. Então, a Isabela e a Vitória podem entrar em contato com a gente aqui, ou pelo WhatsApp ou pela via do chat aqui mesmo. Vocês têm até 1 hora para entrar em contato com a gente poder passar os dados de vocês para a Sanar. Não esqueçam que quem assistiu a aula tem 15 dias grátis de Sanarflix para vocês. Então, só para terminar, a gente gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês nessa aula, nos desculpar pelo atraso que foi, a gente sabe que atrasou bastante, foram muitos problemas técnicos hoje, realmente parecia que não queria funcionar, mas, de verdade, muito, muito, muito obrigada.